Bom dia. Ora, muito bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje começamos esta semana com um tema muito importante que estou aqui a escrever. Porque sabes tanto e continuas na mesma. Sim, senhor. A fixar. Sejam bem-vindos. Boa segunda-feira. Vamos iniciar a nossa nova semana e começamos logo a segunda-feira aqui com uma live, como vocês já estão acostumados. E o tema hoje é uma continuação daquilo que nós falamos na sexta-feira, sobre como o conhecimento não muda a tua vida. E hoje vamos aprofundar mais um bocadinho em termos práticos. Então, o tema de hoje é: porque é que sabes tanto e continuas na mesma? É uma boa questão, não é? Porque é que nós sabemos o que é que temos que fazer? Porque é que nós sabemos onde estão os nossos bloqueios? Onde é que nós temos que mudar? Como é que nós sabemos o ambiente que temos que mudar? E mesmo assim, deixem pôr a câmera aqui direito, e mesmo assim nós continuamos na mesma. Nós não conseguimos mudar o padrão. É karma, é azar, é falta de merecimento, são crenças limitantes. Ou seja, vem aí um inúmero número de situações que mesmo uma pessoa sabendo, é treta com o pai, é treta com a mãe, eu sei que eu não tenho tempo aqui, é por isto, e mesmo assim nós não conseguimos mudar. Isto já te aconteceu, certo? Claro que já te aconteceu. Acontece-me a mim, acontece a ti, acontece a toda a gente. Porque todos nós temos um padrão de ver o mundo, todos nós temos padrões, temos bloqueios, temos hábitos, todos nós somos consciência dentro de um corpo e funcionamos da mesma forma. Então hoje eu quero que a live leve para um caminho diferente. Ao invés de nós aqui hoje andarmos a aumentar o conhecimento, ou seja, alimentar a nossa sabedoria, como se costuma dizer, nós hoje vamos tentar tirar esses padrões e fazer uma questão muito simples. E quero que vocês tenham essa humildade para fazerem essa própria questão com vocês. Bom dia. Que é, porquê que eu sei tanto? Porquê que eu tenho tanto conhecimento e a minha vida não muda? Nós já falamos disto na sexta-feira um bocado, mas hoje vamos aprofundar. Porquê que a minha vida não muda? Eu já passei também por isto. Isto que eu vou falar nada mais é do que um reflexo da minha própria vida e das minhas próprias experiências, que é eu saber, eu estudar, eu mudar as coisas, eu falar com as pessoas, eu mudar os hábitos e mesmo assim a vida não muda. Lembram-se quando eu falo que é a consciência que liberta a pessoa? Eu tenho que ganhar consciência sobre mim mesmo, eu tenho que aprofundar, expandir a consciência e observar o que é que eu estou a fazer, observar as minhas crenças, as minhas emoções, a minha relação emocional comigo mesmo. Eu começo a observar isso e então as coisas começam a mudar. Quem é daqui da Núcleo, que já teve mentorias comigo, bom dia Madalena, sabe perfeitamente que na segunda aula que eu dou sempre a segunda ferramenta, que é a meditação da interiorização, que é exatamente para retirar bloqueios e medos. A pessoa começar um processo de ganhar consciência, largar os medos, largar maus hábitos, que a pessoa tem que aprofundar e ganhar consciência sobre isso. E eu hoje vou falar isso de uma forma diferente. Então, porquê que eu sei tudo e mesmo assim a minha vida não muda? Eu tenho que compreender então que não é o conhecimento, não é eu saber a situação em que eu estou, não é o sofrimento, não é o desconforto, não é a alegria, não é o amor que vai mudar a minha vida. É eu ganhar consciência sobre isso e mudar o padrão. Eu preciso primeiro me perguntar uma coisa: eu estou a permitir que isto aconteça na minha vida? Seja acidentes de carro, seja falta de amor próprio, seja relacionamentos sem serem bem-sucedidos, seja falta de dinheiro, seja falta de saúde, tu tens que te perguntar uma coisa muito simples, que é: porquê que isto acontece? Porquê que eu permito isto? Porquê que eu preciso disto? Qual é a utilidade disto na minha vida? E vocês aí vão-se começar a perceber que realmente eu nunca tinha pensado por essa forma que ele está aqui a falar. Realmente eu normalmente estudo o problema, eu aprofundo o problema, eu sei o que é que tenho que fazer, porque eu vejo as lives de Miguel, eu sigo há muito tempo, eu sei o que é que tenho que fazer, eu sei onde é que está o meu padrão, eu sei que tenho que meditar mais, eu sei que tenho que me tornar mais consciente, mas nada muda. Então eu quero que tu te perguntes qual é a utilidade dessa tua vida atual. Qual é a utilidade disso? Porquê que tu permites isso na tua vida?
Porquê é que eu permito que as pessoas me tratem mal? Porquê é que eu permito que exista doença? Porquê é que eu permito que eu esteja a viver instabilidade financeira? Porquê é que eu permito, espiritualmente, eu não conseguir ter paz nem conseguir dormir? Sim, porque tu tens que fazer essa pergunta. E não comecem já, eu permito, então não sou eu que estou a permitir isto. És exatamente tu que estás a permitir isto. Devido às tuas crenças. Lembra-te, nós temos uma programação. O Miguel, que está aqui dentro, tem uma programação. Logo, sempre que eu tentar mudar de vida, sempre que eu tentar mudar de ideias, mudar de ambiente, mudar de hábitos, eu vou mudar, vai acontecer algo, vai acontecer um padrão, que é o normal que acontece no meu ciclo de vida, e a vida vai tratar de me colocar no padrão anterior. Imaginem assim, eu agora quero casar. Então eu vou tomar uma decisão e eu vou casar, certo? E o meu padrão começa a ver e as minhas crenças conflitantes vão começar a vir ao de cima. Ou seja, eu vou começar a bater com o carro, eu vou começar a ser despedido. Porquê? Porque agora não tenho dinheiro para fazer o casamento, então vamos ter que adiar. Ou seja, vão acontecer mil e uma coisas para me meter no padrão anterior. Porquê? Porque é confortável, porque eu já o conheço, não gasta energia. Tudo o que seja novo, tudo o que seja uma perspectiva nova e que gaste energia e a pessoa tenha aqui para o desconforto, o nosso ego vai bloquear. O nosso sistema relacional, o nosso sistema emocional, entra em colapso e fecha. Porquê? Porque é algo desconhecido que gasta energia. Então nós ganhamos medo. Então nós nos bloqueamos. Está claro até agora, certo? Então eu não me permito casar. Então eu tenho que compreender porquê. Então se eu tomei uma decisão, se eu sei exatamente o que eu quero, e mal eu ando para a frente, acontece algo, muita coisa. Porquê que acontecem essas coisas? Porque eu tenho uma programação, e quando eu saio da programação ela alinha. Como é que é um avião? Ele sai do ponto A e para o ponto B. E ele vai, ele levanta voo, o piloto levanta voo, sai, o piloto automático entra em ação, bem vento, bem situações, ele muda o trajeto, mas ele redireciona sempre, constantemente, para ir do ponto A ao ponto B. Ou seja, ele está programado para chegar àquele ponto. Então, por muito que ele saia do curso, ele volta para o curso. Então, ele alinha-se. É a mesma coisa aqui dentro. Não tem nada a ver com seres má pessoa, boa pessoa, pessoa estressada, pessoa negativa. Tem a ver com padrões. Se eu tenho um padrão de vida, se eu acredito nisto, se eu tenho esta programação, então eu mal queira mudar isso, seja para bom ou para mau, vai aparecer um padrão. Algo me vai bloquear. E é aqui que as pessoas viram bebés. As pessoas começam a julgar, a criticar. Porquê eu? Eu estou a ser tão positivo, porque é que eu não consigo mudar? Eu estou a trabalhar tão bem, porque é que eu não consigo? Porque é que eu não tenho resultados? Porque primeiro tens que tirar o teu padrão. Vais ter que cair várias vezes. Tu tens que compreender que quando eu quero mudar de vida vão acontecer coisas que eu não estou à espera. Coisas desagradáveis. Para quê? Para me voltar a colocar no padrão. Vou dar outro exemplo mais simples. Eu vou abrir a minha empresa. Falei com a minha mulher, olha, vou abrir a empresa. Ai, não sei, estou com medo. Sim, mas vamos mesmo abrir, vamos organizar-nos. Devagarinho, aos poucos, uma pessoa está a trabalhar, está tudo bem equilibrado, vamos pondo aqui um dinheirinho. Ok, a partir do momento em que eu decido vou alugar a loja, eu sou despedido. Ou a minha esposa é despedida. A partir do momento em que eu vou abrir a loja, o meu filho fica doente. A minha mãe precisa de dinheiro porque foi para o hospital. Ou seja, vão acontecer várias coisas que não vão permitir seguir aquele novo padrão que eu quero. E é isso que eu quero que vocês ganhem atenção na vossa vida. Quando é que vocês querem mudar de vida, vocês têm consciência, vocês compreendem que tomaram uma decisão, mas não conseguem. Não têm permissão para isso. Porque começa a acontecer mil e uma coisas na vossa vida. Isto já aconteceu com tantas pessoas. Sei que isto é muito real, é tão verdade, exatamente. Então porquê? Pessoal, isto é espiritualidade profunda. Isto é verdadeira espiritualidade, aquela que vai religar que tu vais conseguir perceber os teus padrões, ganhar consciência sobre a personagem. Então tomem muita atenção a isto, ok? Primeiro ponto que eu quero aqui falar, agora vou dar um passo atrás para nós começarmos a organizar isto que eu disse, para vocês perceberem como é que isto realmente acontece na prática na vossa vida. Primeira questão que eu quero que vocês façam para a vossa vida, tirem esta live da cabeça, que é o que eu estou a fazer neste momento
na minha própria vida, olha para a tua vida profissional, espiritual, para a tua saúde, para os teus relacionamentos e pergunta-te: eu estou a viver uma vida para encontrar um caminho ou eu estou a viver a minha vida como um culpado ou para arranjar um culpado? Sejam humildes com vocês, porque se vocês não têm clareza sobre isto que nós vamos falar hoje, a vossa vida não muda. Eu tenho muito cliente, e que devem estar aqui que se manifestem, que têm muito conhecimento, percebem das coisas, mas o padrão não muda. Porque não é o conhecimento que muda. Portanto, eu quero que vocês perguntem-se mesmo isso. Eu tenho vivido a minha vida, aquilo que eu estou a viver agora, neste momento, ele está-me a levar num caminho, numa direção, em que eu escolho, ou eu estou a tentar arranjar um culpado para a minha vida, tanto eu como outra pessoa. Tudo o que eu faço é para arranjar um culpado para justificar a vida que eu tenho. Pensem bem sobre isto. Pronto, aprendi. Acontecia muito comigo. Falo no passado, depois estou a tentar reprogramar a minha mente. Quanto mais falares no passado, mais padrão antigo tu vais ter. Lembrem-se daquelas 7 práticas que eu falei para não gastar energia. A última era essa, não alimentar o ser do passado. Eu tenho que perceber que eu tomo uma decisão hoje, a partir de agora é isto, acabou. Eu não preciso de mais coisas, eu não preciso de tirar nada, eu sou perfeito como sou, então eu preciso de decidir hoje. Só que a partir do momento em que eu decido hoje, vai aparecer um padrão. A partir de hoje eu vou começar a meditar. Ponto. Qual é o padrão que vai acontecer? Vou começar a ficar ansioso, eu não vou conseguir parar com os pés, eu vou começar a coçar, vai-me doer o corpo, ou seja, eu tenho que compreender que o reflexo de eu ter tomado aquela decisão vai-me trazer desconforto. Que é o meu padrão. Eu não preciso limpar o passado. Preciso de aceitar o presente. Porque é no presente que vai surgir os novos padrões, que eu não vou conseguir perceber porque é que eles estão a acontecer. Então, se eu compreendo esses padrões e os mudo e tiro-lhes a utilidade deles, desaparecem. Porque eu ganho consciência sobre isso. Mas é exatamente isso, aprendi. Mas estou a aprender a reconhecer padrões. Miguel, como é que eu percebo um padrão meu? Padrão, bloqueio, limitação, crença. Escolham o nome que vocês quiserem. Eu, sinceramente, como vocês já me têm vindo aqui a seguir, quem me segue há alguns tempos, eu agora falo de simples e sempre padrões, consciência. Porquê? Porque é para não criar confusão na cabeça. Porque é tanta informação que as pessoas começam a achar que é tudo diferente, quando é tudo o mesmo. Ok? Como é que eu percebo um padrão na minha vida? É quando tu queres tomar uma decisão nova e a tua vida impede-te. Já repararam que, por exemplo, vocês tomam uma decisão, foda-se, vou mudar de trabalho. Acabou, decidi, vou sair, vou chegar lá e despeço. Mal do meu despeço, vem alguém a oferecer-me outro trabalho, começa a fluir, a minha mulher ganha mais dinheiro no IRS. Então, eu tomei uma decisão e o meu padrão está alinhado com quem eu sou neste momento, então começa a fluir o bom e a abundância. Quando eu quero mudar, mas as minhas crenças, a minha permissão é limitante à decisão que eu estou a tomar, vai ter que acontecer o contrário. Eu quero mudar de trabalho e a minha mulher vai ser despedida, vai vir o IRS para pagar. Porquê? Porque a minha vida tem que mostrar o padrão que está aqui dentro. Então, eu vou compreender o meu padrão quando eu tomo uma decisão. Quando vocês tomam uma decisão, acontece algo. Vejam se vocês permitem, se é bom, se é mau, o que é, para vocês começarem a compreender que têm treta emocional com alguém. Então, percebam se vocês estão num caminho para arranjar um culpado ou se vocês estão no caminho para viver o caminho. Isto é crucial. Eu preciso de compreender isto. Ok? Um ratinho. Está a dar. Pronto. Está a dar. Pronto. Já está. Ou seja, o que é que eu quero para a minha vida? Vamos voltar outra vez ao mesmo. O meu trabalho é o que é que eu quero? Qual é o plano? Quem eu sou? E quem é que eu me estou a tornar? Vamos aprofundar mais um bocadinho. Quem é que eu me estou a tornar? Então eu preciso de compreender se eu estou no caminho ou arranjar um culpado. A partir do momento em que eu compreendo, a minha vida eu tenho tentado arranjar sempre alguém como justificativo para o que me acontece. Ou eu tenho sempre me chicoteado, cobrado por tudo o mal que acontece. Então isto é um padrão. Então isto tem uma utilidade para mim. Se eu sou uma pessoa que se está sempre a chicotear porque
eu tenho que fazer melhor, eu tenho que trabalhar mais, tenho que parar de procrastinar, eu não posso ter abundância. Eu não posso estar em paz, eu não posso ter uma mente saudável, eu não posso ter conexão aqui dentro com Deus. Porquê? Porque eu vou-me cobrar. Então tem que acontecer coisas na minha vida, mas desconfortáveis, para eu me cobrar. Então eu preciso de me permitir. Tenho que parar de me cobrar. E isso vai começar a mudar o padrão. E nós caímos no primeiro ponto, que é... Eu começo a compreender que é o meu comportamento, é o meu relacionamento com as minhas crenças e é o meu relacionamento com as pessoas que me afasta das coisas que eu quero. Atenção a isto. A forma como eu vejo e projeto as minhas relações e vejo o mundo é que me cria o bloqueio. Então vamos lá começar a nossa aula. E lembrem-se, pessoal, não levem isto como verdade, mentira, levem isto como uma experiência de Miguel. Peguem naquilo que funciona para vocês, apliquem, vejam. Que não funciona, caguem. Como eu digo sempre, não percam tempo a ter razão. Percam tempo a desenvolver a vossa paz. E a vossa paz vocês têm que perceber isto que eu estou a falar. Isto é crucial. Eu estou a começar a fazer, vocês estão a ver nos últimos tempos, as minhas lives estão a começar a mudar nos últimos 2 meses, e muito. Este tipo de conhecimento tem que começar a passar desta forma, que é para as pessoas verem o prático das coisas, e não o misticismo. Sem misticismo, ver as coisas na prática. Esqueçam as palavras que eu digo e simplesmente sintam aquilo que eu estou a dizer. E vocês vão ver que isto tem lógica. Ok? Então vamos começar. O vício do conhecimento. Nós estamos numa altura em que nunca houve tanto conhecimento na nossa vida, correto? Eu nunca tive tanto conhecimento. Telemóvel, fazer lives, eu vou ali ao meu cubo, eu tenho mais de 500 livros, se quiser, só fazer download, eu tenho acesso às melhores palestras, seja da universidade, seja de grandes mestres, no YouTube. Ou seja, o problema não é o conhecimento, mas o que é certo é que o ser humano está-se a afundar, cada vez mais. Vocês veem uma outra pessoa fora do padrão, vocês foda-se, esta pessoa é diferente. Fala de uma maneira, age de uma maneira, interpreta a vida de uma forma diferente. Mas a maior parte parecem gralhas. Vocês não entendem o que eles falam. E vocês veem que o conhecimento não existe. As pessoas cada vez estão mais depressivas, ansiosas, não sabem onde é que estão. Então, vamos aqui acabar com este marketing doente, que é conhecimento. Não estou a dizer que o conhecimento não é importante, eu amo o conhecimento, só que vocês têm que ter uma aplicação para ele, senão ele não surte efeito. Então, tenho que compreender que existe um vício nesta nova era, que é conhecimento. E que as grandes empresas e quem manipula isto tudo percebeu isso, então começou a fornecer ainda mais conhecimento. Lembrem-se, quando eu falo uma verdade com meias verdades, tudo passa a ser mentira. E quando eu falo mentiras com consistência, elas passam a ser verdade. Não é que a verdade verdadeira deixe de ser verdade, só porque alguém está a falar uma mentira, mas para vocês perceberem como é que funcionam as coisas. Então eu tenho que compreender que não é o conhecimento que me vai trazer uma vida de paz, que me vai trazer abundância e conforto. Imaginem 2 pessoas. Uma, mau aluno na escola, nunca se encaixou no sistema, não quer dizer que era boa, mas não se encaixava no sistema, mal acabou o 12º ano. O outro, amigo dele, gênio, nas melhores universidades, tirou os melhores trabalhos, hoje encontra-se, este está em paz, vive por conta própria, trabalha com o que quer, e este trabalha numa empresa a ganhar o mesmo há 10 anos, mas continua um gênio e começou a defecar, começou a perder as funcionalidades. Porquê que isto acontece? Porque tem a ver com a programação e a permissão que tu tens. Não é por eu ter muito conhecimento que eu vou ganhar mais dinheiro. Não é por eu ter muito conhecimento que eu vou viver em paz. Não é por ter muito conhecimento que eu vou ter relacionamentos e arranjar a mulher ideal. Isso tudo vem das minhas relações internas. Vem tudo do meu emocional, da minha sabedoria, da minha consciência. Então, nada tem a ver com conhecimento. O conhecimento é bom? Claro que é bom. Eu preciso de conhecimento para tirar isto. Mas eu preciso de uma coisa muito maior, que é sabedoria. Preciso desenvolver o meu próprio raciocínio. A minha própria consciência interna. Então eu tenho que confrontar. Se vocês repararem na escola, estes maus alunos, que era o meu caso, por exemplo, estavam sempre a confrontar tudo. Porquê? Porque não aceitavam nada. Era irritante. A maior parte das vezes não tinham razão, mas são pessoas que simplesmente não aceitam a vida. Perguntam.
E quando tu és muito bom aluno, quando tu tens e desenvolves esse intelecto e começas a seguir os padrões da sociedade, tu paras de confrontar. Tu não questionas, tu simplesmente fazes o que é certo e pronto. Isto é dado como certo, isto é dado como bom para o meu futuro, então tu começas a absorver. Só que depois, passados uns anos, tu não consegues sair de uma vida desequilibrada, ausente de padrões, ausente de consciência, e tu não sabes o que é que fizeste de errado na vida. Portanto, é preciso uma confrontação. Mas para haver confrontação tem que haver consciência. Tenho que compreender que só o conhecimento não vai mudar a minha vida. Eu ter conhecimento de que eu reajo sempre que estou com os meus pais. Sempre que vou à casa dos meus pais, eu estou sempre a reagir. Também eles só dizem as neiras. Eu estou a começar a mudar, estou a começar a despertar, a aprender. Eu chego lá e eles só dizem baboseiros, estão sempre a ver o telejornal. Eu tenho que reagir a isso. Então, eu saber que eu reajo não muda e não me deixa em paz. Então, eu tenho que mudar a minha falta de permissão. Ou seja, eu tenho que ir no meu padrão. Eu tenho que compreender porque que eu reajo. Tenho que perceber qual é a treta que eu tenho com a minha mãe, qual é a treta que eu tenho com o meu pai e mudar o padrão. Então aqui eu quero que vocês prestem muita atenção ao que eu vou dizer. Existem dois caminhos que vocês vão seguir na vida. E parece que é ridículo o que eu vou dizer, mas isto é totalmente verdade. Se vocês repararem, a maior parte das pessoas está num e não no outro. E são duas coisas muito simples, que eu até deixei aqui sublinhar. Pensar não muda vidas. Pensar o que é certo não muda vidas. Pensar que quer melhorar a vida não muda a vida. Pensar não muda a vida. Só traz mais informação, mais conhecimento, mais desorientação e a pessoa não sabe o que quer. Então o que é que muda a vida? Decisão. Lembrem-se assim, o projeto que normalmente eu faço com as pessoas é quem eu sou, a pessoa precisa de compreender quem ela é, precisa de compreender o que é a programação, o que é o ego, o que é o espírito. Ela precisa de compreender porque que a vida é como é, para depois compreender se ela está a pensar ou se ela está a decidir. A partir do momento em que ela entra na parte da decisão, vai começar a acontecer os padrões. Vai começar tudo a correr mal. E é aí que a pessoa tem que compreender porquê. Se eu estou a mudar a minha programação, se eu estou aí para o desconhecido, para o desconforto, para ter aquilo que eu mereço, vai acontecer alguma coisa. Eu tenho que me tornar maduro, adulto, para compreender que eu já não sou uma criança, sou um adulto e vou ter que lidar com isso. Porque é o problema que vai me trazer a recompensa. Consoante o problema vem, eu resolvo e aquilo traz uma recompensa. Ou seja, vem o karma, eu resolvo o karma da minha vida e transformo-o em dharma. Simples. Simples, sem stress. Então agora vou-vos perguntar. O que é que tu queres? Qual é a tua vida ideal? Qual é a tua vida espiritual? Qual é a tua vida profissional? Qual é a tua vida de relacionamentos? Qual é a tua vida de saúde? Qual é a tua vida de relacionamentos? Qual é a tua vida ideal? Pensa nisso. De nada, obrigado eu por estarem a confiar um pouco no que nós estamos aqui a falar, que a maior parte das pessoas foge a 7 pés quando se fala disto. Eu já quando estou em mentorias, quando começo a aprofundar isto, a pessoa já fica... Pensem nisto que eu acabei de vos perguntar. Vocês têm que questionar. Então eu preciso de tomar uma decisão. O que é que eu quero? Sei, eu tenho que tomar uma decisão. Agora eu pergunto, porquê que tu não tens essa vida? Eu perguntava e pergunto. Porquê que eu não tenho aquela vida que eu quero? Não é o que o vizinho tem, é o que eu quero. Se é o que eu quero, quer dizer que está na minha matriz, quer dizer que está no meu vórtice, quer dizer que já existe. Então eu tenho que me fundir com essa realidade. Só que essa realidade só vem quando eu me tornar a pessoa que está a vibrar nisso. Então, o que é que eu quero? E tu agora vais perceber e agora vou-te perguntar. Porquê que tu não estás a viver essa vida? E é aqui que a treta começa. Tu vais perceber que tu não tens permissão para ter essa vida. A nenhum nível. Tu vês que não tens permissão para ter um relacionamento certo, porquê? Porque tu estás muito vinculado aos teus pais, à tua mamã, por exemplo. Em que qualquer mulher que tu tragas não serve para ela, então inconscientemente tu não queres deixar a tua mãe mal, então tu descarregas na pessoa.
Qualquer problema que existe entre o relacionamento, a pessoa vai para os papás. Qualquer problema que existe, ele vai perguntar à mamã ou ao papá. Então, ele não tem permissão para seguir avante, para ele casar, para ele criar família. E se ele mesmo assim cria família, vai criar uma família desequilibrada como os pais. Por causa da sua dependência. Não tem nada a ver com os pais, tem a ver com a dependência deles sobre aquilo. Se eu tenho dependência financeira sobre pessoa pobre vai para o céu e sobre o meu pai é um grande homem e eu não posso ganhar mais dinheiro que ele, porque aquele homem é o melhor do mundo, eu inconscientemente não vou ganhar mais dinheiro que ele. Eu inconscientemente não posso arranjar um parceiro ou uma parceira que seja melhor para o meu pai. Isto é sério. Não são tretas. Olhem para a vossa vida, para o dia a dia. O que é para vocês trabalho? O que é para vocês riqueza? O que é para vocês espiritualidade? Muitos de vocês só perguntam o que é espiritualidade, vem com misticismo, com velinhas e censos, com espíritos, vem com muita coisa e não conseguem simplesmente perceber que espiritualidade é a tua religação com Deus, é tu descobrires quem tu és e começares a vibrar quem tu és e seres o mais transparente. Só que quando tu começas a fazer isso, vem os padrões todos. A programação vem toda, todo o conflito vem e tu começas a resolver. É treta aqui dentro. Então estamos a falar da mesma coisa. O que é que não te permite viver a vida que tu queres? Isso são os teus padrões. Por exemplo, eu desejo emagrecer. Isto não está mesmo a dar. Eu desejo emagrecer, certo? Ótimo. Então o que é que eu tenho que fazer? Não quero que o mouse fique desligado. Será que ele perdeu a bateria? Será? E as tecnologias? Não está a dar, mas... Alto. Só, desculpem lá, mas só estou aqui a pôr o meu Magic Mouse. Já vai. Então, eu tenho que compreender onde é que... Peço desculpa por este momento. Onde é que eu estou com a minha falta de permissão? Eu tenho que perceber o que é que eu quero para a minha vida. Eu tenho que compreender que não é castigo. É programação. É falta de permissão. Então, eu tenho que perceber os meus relacionamentos. Há gente que tem relacionamentos que está a levar tudo às costas e quer que as coisas fluam. Há gente que está em relacionamentos que a própria mulher ou marido tem medo de faltar dinheiro e depois não conseguem perceber porque é que a empresa não ganha dinheiro. Há pessoas que não conseguem perceber que se eu deixar de estar doente, ou a minha mãe deixar de estar doente, a minha vida anda para a frente. Então ela precisa estar doente. E vocês dizem, que puta de estupidez é essa? Então vamos lá, vamos destrinchar isto. Quantas pessoas, ou vocês mesmos, vocês já ouviram a dizer isto? Este cancro, esta doença que me apareceu, foi uma merda, sabes? Mas ao menos eu descobri que o meu marido me ama. Ao menos eu pude ver quem é que posso contar. Vocês já ouviram isto? Certo? Quantas vezes vocês já ouviram isto muitas vezes? Ou, estou doente e não posso contar com o meu marido. Agora eu percebi que ele é uma merda. Quantas vezes vem uma doença e revela verdadeiramente as pessoas que estão à nossa volta? Então ela tem uma utilidade. Então a pessoa tem aquela doença e ela tem uma utilidade para ela perceber certos padrões da vida dela. Certo? Quantas vezes vocês já ouviram estas coisas? Ou, agora que eu pensei que, agora que eu ia mudar de vida, a minha mulher deixou. Agora que eu ia começar a dedicar a um novo trabalho, eu fui despedido. Agora que eu ia de férias com a minha mulher, a minha sogra ficou doente. Agora que eu comecei a ganhar dinheiro, o meu irmão veio pedir dinheiro. Agora que eu comecei a ganhar dinheiro, parece que tenho a obrigação de pagar a toda a gente à minha volta. Parece que sinto-me culpado. Quantas vezes isto aconteceu com vocês? Isto é os vossos padrões a mostrar onde é que vocês têm deficiência. Onde é que o vosso relacionamento... Onde vocês quiserem mexer na vossa vida, vai aparecer um padrão, certo? Como está aqui a dizer a Aprendiz do Lar, vai aparecer alguma coisa para atrapalhar. E eu quero que vocês olhem para essa coisa que está a atrapalhar e percebam. Se eu estou a tentar mudar isto na minha vida e isto entra em conflito e aparece este problema, este padrão, ele está relacionado com quem? Com o pai, com a mãe, com o marido, com os filhos, com o tio, com o amigo, com o professor. Para vocês começarem a identificar os padrões. Toda a falta de resultado na nossa vida vem de deficiências
nos nossos relacionamentos, ou seja, é dependência relacional. Muita gente aqui não prospera porque não tem o aval dos pais. Muita gente aqui não consegue começar o caminho espiritual porque não tem o aval do companheiro. Vocês têm que começar a ver isso na vossa vida. Isto é claro, isto é simples. Porque quando eu percebo que, foda-se, eu quero mudar de vida, caralho. Eu estou a tentar mudar isto. Porquê que aparece sempre... Porquê que eu estou sempre no mesmo ciclo? Eu não saio deste ciclo. Sempre a mesma merda, sempre a mesma merda. Sempre que eu vou mudar, mudo um bocadinho, saio desse ciclo, mas volto ao padrão e volto a viver a mesma merda, a mesma merda. Porque eu já sei o que é que eu tenho. Eu já sei onde é que está o problema. Eu já sei quem é o problema. E mesmo assim eu não mudo. Porque falta clareza sobre o meu padrão. Eu preciso perceber porque é que aquilo é útil para mim. Porque é que eu bato o carro? Porque é que eu nunca tenho dinheiro? Porque é que eu só pago as contas? Porquê que eu só encontro mulheres que são as porcas e que me traem? Porquê que eu estou sempre doente? Porquê que quando eu não estou doente e começa a minha vida a andar para a frente, os meus filhos adoecem, a minha mulher adoece, alguém precisa de dinheiro? Porquê que sempre que eu faço alguma coisa, acontece alguma coisa a mandar-me para o padrão anterior? Porque eu não tenho permissão, então eu tenho que compreender isso. Para ver a treta que eu tenho. Quantos de vocês aqui ganham mais um bocado e sentem-se mal à beira das pessoas que vocês estão habituados a andar? Porque sentem-se mal por terem mais dinheiro, por terem conquistado um carro, por estarem a começar a ter paz interior, vocês começam a ficar. Foda-se. E começam-se a rebaixar, porque começam-se a sentir julgados e começam a sentir que não são merecedores daquilo. Para quê? Para encaixar nas outras pessoas à vossa volta. Comecem a pensar. Que é o que eu faço no núcleo. Esqueçam um bocado de conhecimento e venham para a prática. Venham ver as tretas que vocês têm. Porque tem que haver esta diferença. Eu tenho que compreender que existe uma diferença entre saber. De facto, o Miguel sabe muita coisa, o Miguel estudou muita coisa, mas existe outra coisa, que é decidir. E eu não tinha permissão. Eu abri escritório, fechava, eu abri escritório, fechava, eu abri escritório, nem abriu. E fechou antes de abrir. Era um padrão. Não era karma. Era karma, mas de forma que eu tenho que compreender o padrão. E eu percebi que não havia amor próprio. Eu não confiava em mim, eu não confiava no meu trabalho, eu não tinha permissão para fazer algo que a minha família nunca tinha feito. Abrir algo por conta própria. E vocês dizem, puta que pariu, isso é tão simples. É. Os bloqueios são simples. São sempre coisas idiotas que nos bloqueiam. Se na minha casa, imaginem assim, na minha casa sempre se bebeu cerveja, na minha casa sempre houve discussão, na minha casa sempre se apontou o dedo ao vizinho, na minha casa nunca ninguém teve merecimento, sempre tudo foi uma merda, os outros é que são melhores. O que é que acham que eu vou fazer na minha família? O que é que acham que eu vou fazer quando for abrir a minha empresa? O que é que acham que eu vou fazer quando encontrar amigos? E eu vou fazer a mesma merda, porque aquele padrão para mim é natural. Imagina, tu estás habituado a esse padrão e chegas a uma família, sempre conheces uma pessoa, vais conhecer a família deles, em que eles são todos a comer, ouvir música clássica, todos a comer devagarinho, tudo a falar de negócios, tudo a falar sobre como é que estão as suas emoções e tu ficas, foda-se, o que é isto? Isto é esquisito, porque é que eu estou habituado à discussão, à guerra, ao telejornal, estou habituado a isto. Então existe falta de permissão. Se tu tentas entrar naquele caminho, bebe o bloqueio, bebe a tua mãe. Ai, mudaste. Agora tu mudaste. O que é padrão? Padrão é o teu sistema automático. Padrão é o teu bloqueio, é a tua crença, é a tua falta de permissão. Um padrão quer dizer que é aquilo que tu fazes diariamente. Já tens um padrão. Eu tenho um padrão quando acordo, vou logo meditar. Eu tenho um padrão que quando acordo, vou meditar, vou alongar, vou lavar os dentes. Ou seja, existe um padrão na minha vida. E eu ganho consciência sobre esse padrão e digo, foda-se, vou mudar. A partir de agora vou acordar e vou correr. Vou acordar e vou tomar café. Mas não consigo implementar isso. Eu começo a implementar, tomar café e correr, mas começa-me a doer o joelho. A minha mulher começa-me a chamar para fazer alguma coisa. Eu fico sem dinheiro e não posso comprar calções para ir correr. Ou seja, começa a acontecer coisas para condicionar o meu novo padrão. Para eu voltar ao padrão antigo, que é acordar, meditar, lavar os dentes, alongar. Porque já está padronizado. Então eu preciso de mudar. Espero que tenha conseguido explicar. E onde é que eu ia? Pessoal, onde é que eu ia? Que eu já me perdi. Onde é que eu ia? Está a falar tudo da casa.
Eu agora perdi-me. Tento mudar e perdi-me completamente. Quando parei um pouco, sempre abria. Ok. Então, eu sempre que abria um negócio fechava. Ou seja, se eu venho de uma família conflituosa, e se entrar numa família harmoniosa, eu não me vou sentir bem lá. Eu vou achar aquele esquisito. Mas eu vou ver, epá, eu gostei disto, então eu vou mudar. E não consigo, porque aqueles padrões vão vir todos assim. E a minha mãe vai começar, agora mudaste. Agora que tenho a roupa nova. Agora estás sempre a mudar. Agora já nem ligas a de onde tu vieste. E tu começas a desenvolver uma culpa aqui dentro. Começas a criar uma comparação. Então, tudo que começa a vir de bom, tu começas a afastar. Porquê? Porque tu achas que estás a fazer algo de mal. Porquê? Porque tu estás ligado, o teu padrão está ligado emocionalmente àquelas pessoas. Então isto tem que mudar. Por isso é que quando uma pessoa começa a despertar espiritual, uma pessoa quando começa a vir para dentro e a aprender e começar a desenvolver-se, ela tem que criar um afastamento das pessoas à volta. Não é que seja necessário, mas a cabeça começa a mudar, começa a querer coisas novas e aquilo já irrita. Então tem que cortar essas ligações emocionais. É exatamente a mesma coisa, só com nomes diferentes, terminologias diferentes. Eu preciso de compreender que eu tenho uma forma de viver que eu sei, mas outra coisa é eu decidir. Eu sei como é que se vive, eu sei o que eu quero, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei bem as coisas. Só que a vida não muda, porque ele não decide. Porquê? Porque quando ele decide, ele é uma criança. Ele decide, o padrão começa a mudar, começa a haver desconforto, problemas, a pessoa abaixa, começa a julgar, a criticar, a culpa é do outro, e volta ao padrão antigo, porque está acostumada. A mudança não precisa demorar muito tempo. Precisa de consciência e tomar a decisão. É assim que a coisa muda. Então, eu quero que vocês olhem para a vossa vida. Isto é muito engraçado quando eu faço com os clientes. A pessoa faz certas perguntas e a pessoa fica: então é isto. No meu caso, e de certamente de muitos de vocês, o despertar incluiu o isolamento. Eu tive 4 anos a viver praticamente sozinho na praia. Mudei de cidade, mudei tudo. Mas hoje vejo que não era necessário fazer isso. Se eu tivesse encontrado uma pessoa como eu na altura, certamente não precisaria disso. Mas vai haver um tempo em que tu passeis da solidão para entrar na solitude, tu vais precisar estar no isolamento. Mas não necessariamente como algo mau. Porque tu precisas disso para quê? Para a cabeça ou o coração começar a conectar, certo? Aqui é a mesma coisa. O meu saber é uma coisa, o decidir é outra. E quando decido, começa a mudar tudo. Então eu preciso de mudar isso. Então, o que é que eu quero? O que é que eu permito na minha relação? Ora, isso exatamente. Eu quero que vocês olhem para uma área determinada da vossa vida, seja a espiritual, seja a profissional, seja a saúde, e perguntem-se o que normalmente acontece na minha vida, porque é sempre um padrão. Parece que estou sempre a viver a mesma coisa. E não percebo porque tento mudar, tenho conhecimento, tenho vontade, tenho conforto, tenho disciplina, tenho motivação e as coisas não mudam. Exatamente. Eu até chego à fase de decidir, depois começa a acontecer coisas. Fico frustrada, estressada, ansiosa e voltas ao mesmo. Porque é exatamente aí, porque há falha de permissão. Isto tem falta de permissão. Então como é que tu vais perceber? Nisso que está a acontecer, por exemplo, este aprendiz lar, esse o que estás a falar é exatamente agora. É isso que tu acabaste de dizer, vais perceber uma coisa. Quando isto acontece, isto tem 4 razões. Pega numa caneta. Quando eu estou a tentar mudar de vida e acontece um padrão, que começa a haver esse tal desconforto, eu fico frustrada, eu fico ansiosa, porque começa a doer, porque foda-se, eu quero mudar e tudo corre mal, porque tens que limpar o que está aí dentro, tens que compreender claramente 3, 4 coisas, que é o que está a acontecer é para me unir, o que está a acontecer é para me punir, o que está a acontecer é para me afastar, ou o que está a acontecer é porque eu preciso disso. Interessante. Qualquer área, como eu disse, escolhe e percebe o que é que está a acontecer. Isto que está a acontecer é para me afastar de algo, é para me punir, é para unir ou é porque eu preciso disto? Uma boa questão.
Por exemplo, Miguel, não consigo abrir o escritório fechou. Isto é para me unir, é para me afastar, é para me punir, ou é porque eu preciso disto? Eu não tinha permissão interna para fazer o que eu acredito. Eu não tinha fé em mim. Eu não tinha o apoio daqueles que eu reconhecia como estas pessoas são importantes, então se eu não tenho reconhecimento, vai dar merda. As pessoas não acreditavam, então era exatamente isso que acontecia. Quando eu mudei a percepção sobre quem eu sou e sobre o meu trabalho e sobre fé no meu trabalho e ganhei a experiência e tirei a falta de permissão em relação ao outro, foi como um foguete. Então, estou a punir, a unir, a afastar, a permitir. Isto são coisas que vocês têm que trabalhar aqui dentro. Vocês sabem que isto faz. Isto pode ser louquinho, mas isto faz lógica. Agora, tinha posto aqui uma coisa específica para isto. Ok. Quero que vocês compreendam uma coisa. Quando vocês tomam uma decisão para a vossa vida e ela começa a melhorar, vamos falar que vocês começam a tirar os padrões, começam a ter mais dinheiro, mais paz, mais alegria. Normalmente há uma coisa que está programada em todo ser humano, que é: se eu começo a ter uma boa condição, eu tenho que começar a ter obrigações. Se eu começo a ter condição de vida, seja monetária, seja saudável, seja de conforto, eu automaticamente gero uma obrigação. Como eu tenho dinheiro, eu tenho que ajudar os outros. Como eu tenho saúde, eu tenho que ajudar os outros. E esta merda mata as pessoas. Isto é inconsciente. Ninguém faz isto conscientemente, pessoal. Isto não é uma coisa que é: eu tenho. As pessoas que me conhecem ao início não acreditam, depois começam a cobrar e eu começo-me a sentir mal e na obrigação. Como assim? Não vais dar dinheiro ao teu irmão? Quer dizer, tu ganhas bem e lhe vais dar dinheiro para ele resolver o problema dele? Como assim não vais dar dinheiro para a operação da tua mãe? Como assim não vais dar dinheiro ao teu amigo que precisa? Como assim não vais dar um telemóvel? Pessoal, se vocês não tiverem dinheiro, se não tiverem saúde, se alguém vos pedir alguma coisa, o que é que vocês vão dizer? Não. Não tenho, não posso, não tenho tempo. Neste momento não tenho nada. Não consigo fazer isso. Não te consigo dar dinheiro. Olha, nem eu tenho dinheiro para as minhas coisas. Então, porque quando eu começo a ter condição, eu sou obrigado a dar. Isto não é certo, não é errado. É vocês só para pensar. Porque há muita gente que começa a ter saúde, começa a espiritualizar e depois sente uma culpa enorme e começa a ajudar toda a gente. Porque ela não consegue lidar com aquilo ainda não tem permissão para lidar com aquilo que está a descobrir. Então o padrão dela vai obrigá-la a sabotar-se. Seja em dinheiro, seja em saúde, seja espiritual. Então comecem a compreender que eu, tendo condição, não sou necessariamente obrigado a. Sou obrigado a fazer aquilo que a minha consciência acha que é correto. Sou obrigado a fazer aquilo que me aproxima mais de quem eu sou, que me faz ser uma pessoa mais verdadeira, uma pessoa mais amorosa. Mas eu não sou obrigado a manter os desejos dos outros e o stress. Porque tu, achando que estás a ajudar alguém, tu podes estar a prejudicar a pessoa. A minha mãezinha era tão boa. Sempre que eu precisava de dinheiro, ela dava-me dinheiro. Sempre que eu estava entalado, não podia pagar as contas, ela dava-me dinheiro. Sempre que eu precisava do carro batia, ela dava-me dinheiro. Era tão boa pessoa. Só que esqueceste de uma coisa. É devido a esse comportamento, a esse padrão, que eu não desenvolvi emocionalmente e não cresci. Porquê? Porque sempre que havia um problema, eu ia à mamamá. Eu não resolvia as coisas. Porque sabia que tinha ali um porto seguro. Então eu não cresci. Neste ponto de vista, ela ia vir lá. Se ela me mandasse foder, eu ia ter que me desamerdar. Vocês estão a tentar compreender o que eu estou a dizer? Não, Carolina, não é isso que eu estou a falar. Por empatia e dificuldade dos outros, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar o que tu sentes aí. Há gente que começa a dar e a ajudar tudo para tirar a culpa de dentro da pasta, com medo do que é que os outros vão achar. Que é a maior parte das pessoas. O que é que os outros vão dizer? Será que vão dizer que eu mudei? Será que vão... E as pessoas começam. Eu tenho imensa empatia. São pessoas empáticas. Senão não estava aqui a fazer estas lives há anos. E durante anos eu não mexi uma palha por ninguém.
Porquê? Porque eu não andava bem, eu tinha que me conectar a mim, eu tive que me limpar. Mas vinha muita vontade, principalmente quando passava muito tempo a meditar, de começar a servir os outros. Só que se aqui dentro só há constrangimento e bloqueios, o que é que eu vou passar para os outros? Eu vou ser egoísta ao ponto de que eu tenho que ajudar porque é o esperado, só que eu só tenho stress para passar para a pessoa. Então eu preciso me pôr bem, eu preciso de estar equilibrado para assim eu começar a servir os outros. Que são duas coisas completamente diferentes. Espiritualidade, despertar, estar bem, significa eu tenho que passar tempo comigo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que mandar foder muita coisa. Eu primeiro preciso mandar foder para depois poder ajudar. Ninguém desenvolve empatia verdadeira se não vem para o chakra do timo. Se não sai dos chakras de baixo. E se eu estou condicionado com ações, com isto tudo que nós estamos a falar, de padrões de ajudar o outro, de dinheiro faz mal, tem que ter saúde, temos que ser uns para os outros, mas eu não trabalho a minha consciência, eu não estou a sair dos chakras de baixo. Então eu não vou conseguir verdadeiramente ajudar. Eu vou perpetuar essa escassez. É a mesma coisa, imagina assim. Está pessoal num país a passar fome. É fodido. É uma merda. E nós mandamos comida para lá. A maior parte dela não chega lá, porque alguém a desvia. Só que nós limpamos a consciência. Eu dei. Só que nós temos que ter a consciência de uma coisa. O problema não é nós não darmos comida. O problema é a corrupção do planeta. Então nós temos que trabalhar a corrupção. Porque existe para todos. Se eu vou focar só em dar comida, aquelas pessoas amanhã vão precisar de comer. No dia seguinte elas vão precisar de comer. No outro dia elas vão precisar de comer. Mas eu sou empático, eu vou ajudar. Mas elas vão ter sempre uma necessidade. Então eu tenho que acabar com a corrupção e tenho que ensinar as pessoas a pescar. A pescar é a fazerem o próprio sustento. Porque senão vão manter um sistema piramidal em que lá em cima estão a mandar e os baixos estão a trabalhar. Então eu percebo que a pobreza, aquilo que está a acontecer, vai beneficiar alguém. Eu tenho que pôr o meu foco naquilo que é certo. É a mesma coisa na nossa vida. Estou sem dinheiro, foda-se, estou sem dinheiro, tenho que trabalhar mais, é só contas. O problema não é tu não teres dinheiro, é a tua relação com alguém, com muita gente, que te faz bloquear isso tudo. É o teu padrão interno. Então tu tens que te permitir, tens que expandir a consciência e compreender o que é que eu estou a fazer, o que é que a vida me está a tentar mostrar. Se eu vou tentar só olhar para o problema, eu não vou ter solução. Porque o problema é consequência do que se passa aqui dentro. É a mesma coisa com o medicamento. O medicamento não cura ninguém, só limpa sintomas. Então, se eu vou focar que o medicamento me cura, eu não estou a olhar para a doença verdadeira, que está cá dentro. Que há alguma coisa que o meu corpo, a minha mente está-me a tentar dizer. E tem exatamente a ver com isto que eu estou aqui a falar. Que é o tal de conhecimento. Eu estou a ver, eu tenho conhecimento que aquela pessoa está a passar fome. Eu ajudo. Mas eu tenho que ter a decisão de que eu estar a ajudar assim diariamente, e eu estou mal, só estou a passar isso e aquilo não vai resolver o problema da pessoa. Porquê? Porque eu olho dar todos os dias, ela vai se acostumar àquilo. E ela não vai ver vontade nenhuma em mudar. Sei que isto pode parecer frio, pode parecer uma coisa de foda-se, este gajo é um... Vejam as coisas, sem filtros. Vocês pegam um toxicodependente e metam numa clínica de reabilitação, para ele se reabilitar. Ele não vai reabilitar. 99% deles não vai. Porquê? Porque é muito simples. Podes me meter no psicólogo, podes me meter no psiquiatra, ele não vai mudar. Porquê? Porque ele se meteu naquilo para fugir desta realidade. Que é, vais loucurar em que ele está ali bem na clínica, para ele ir arranjar um trabalho, para ganhar o salário mínimo, para pagar contas, Não, ele prefere ficar ali. É um facto. Então é a mesma coisa na nossa vida. Eu tento mudar de vida, volto ao padrão antigo, porque é a mesma coisa. Eu vou mudar de vida, vai ser desconforto, eu não sei o que vem, vou ser despedido, as pessoas não vão aceitar, a minha família vai me olhar de lado, então eu inconscientemente saboto e fico no padrão que estou. Isto tudo não é consciente. A pessoa não acorda e diz: hoje vou foder a minha vida, vou fazer um negócio que vou ficar a depender dos meus pais. Não, mas é inconsciente. Porque lembra-se, a vida é uma vibração. A vida é atraída através daquilo que tu vibras, que é os teus relacionamentos, é as tuas emoções, é aquilo que está aí, as tuas vísceras. Tu usas o pensamento, o sentimento para criar uma imagem, estimular, o padrão aumenta, tu sentes aquilo, vibras e fundes-te com a realidade. Então,
Os meus padrões, as minhas crenças estão ligadas onde? No meu subconsciente, aonde? Nas minhas emoções. Então, como é que estão as tuas relações com os outros? Como é que está a tua relação emocional com a tua parceira, com o teu parceiro, com os teus pais? Ai, puta que pariu os meus pais. Pronto, ai treta. Ai, estás-me a dizer que eu não consigo ganhar dinheiro por causa da relação com os meus pais? Estou. Estás a dizer que eu estou doente por causa da relação independente que eu tenho com o meu irmão? Estou. Porque é tudo inconsciente, lembra-te? A programação foi criada lá atrás, quando tu eras pequeno. Tu não tinhas o discernimento que tens hoje. Tanto é verdade que tu ganhas consciência sobre o teu padrão, tu ganhas consciência sobre o problema, tu vais a um terapeuta, ele já te sabe, olha, tu tens treta com o pai, com isto, com isto. Tu sabes, tu aprofundas no problema, mas não resolves. Tu não sais daquilo. Porque tu não tens permissão. Porque tens que ir ali e mexer o que está aí. Tu tens que colocar em prática exatamente aquilo que vai retirar esse padrão. Que é o que nós fazemos no núcleo. Que é o que eu faço no meu trabalho. E tem que ser individualizado isto. Que é as práticas diárias que tu vais aprender a gerir. É um sistema. Porque ninguém fica pobre, ninguém fica doente, ninguém não consegue ter paz, ninguém não consegue dormir porque é karma. É porque existe alguma coisa aí dentro. E existe uma forma de sair disso. Nós esta semana, nós estamos a trabalhar na núcleo quê? A decisão. Esta semana toda, se vocês já viram, seja no Instagram, seja aqui no TikTok, a semana que até já pus, nós estamos a falar exatamente sobre isto. Nós vamos ter áudio de meditação sobre isto. Nós vamos ter hoje aula sobre isto. Vai haver um protocolo que eu vou fazer de como retirar o medo da decisão ou da indecisão. Ou seja, nós estamos a trabalhar isto tudo. Se isto faz sentido, junta-te a nós. Se tu estás numa forma da tua vida que foda-se, já percebi que o conhecimento não está a mudar. Sim, eu sei que tenho um problema, eu sei que tenho encosto, eu sei que tenho isto, eu sei que tenho... mas isto não muda a minha vida. Eu tenho que ganhar consciência e mudar o meu padrão. Eu tenho que decidir. Só que eu tenho que compreender se eu permito, se eu me estou a punir, se eu me estou a afastar. Tenho que compreender isso tudo. E, gente, isto são coisas, parece complexo, mas são coisas muito simples. Não existe o para sempre. Existe tu percebes um padrão e tu mudas. Imagina, eu tenho um padrão de eu não mereço dinheiro. Eu não consigo ter dinheiro. Então sempre que eu vou tentar cobrar alguém, vai aparecer aquilo. E a pessoa não quer. Eu vou tentar cobrar e sinto-me mal. Então tenho que compreender, foda-se, porque é que eu me sinto mal a cobrar por um serviço que é meu? Podes ir onde que está, isso é crença limitante de dinheiro. Isso é falta de amor próprio. Sim, tu sabes isso tudo, mas porquê que ele não vem? E tu começas sempre, bem, quando eu levo para cobrar, eu sinto aqui dentro, não, mas parece que estou a fazer alguma coisa mal, parece que... E tu vais compreender que é, isto é falta de... Isto é a mesma sensação que eu tinha quando via os meus pés a discutir. Então como é que eu retiro isto? Então tenho que pôr um padrão. Vou respirar, vou escrever certas coisas que eu te mando, vou fazer isto, vou fazer aquilo e o padrão muda. É ganhar consciência e mudar o padrão. Porque as tretas vão acontecer. E vão acontecendo até perderem força. Se vai chegar um momento em que tu já não te identificas que elas deixam de acontecer. Normalmente tem que acontecer pelo menos 3, 4 vezes. Imagina assim. Tenho um problema de não consigo ter dinheiro. Primeiro, não tenho dinheiro, mas não ligo puto. Até me rio daquilo. É a puta da vida, não só paga contas, não é? Segundo ponto. Eu começo a ganhar consciência e quero mudar a minha vida. E vejo que não tenho dinheiro que só consigo pagar contas. E tento resolver isso. E não consigo resolver. Vem mais contas, mais problemas, mais problemas. Eu continuo a aprofundar, a permitir, vai acontecer o problema. E eu mesmo assim ainda vou estar, foda-se, só pago contas, a minha vida é só para pagar contas. Mas já não está tão forte como estava há 3, 4 meses. Até que vai chegar um momento em que a minha permissão está clara, em que eu já sei o que é que eu quero, eu já estou noutro padrão em que vai sobrar dinheiro. Em que vem o problema e eu já nem associano aquilo como problema. Então já passei aquele padrão. E depois pode vir outro, que é, sobrou, mas eu não tenho merecimento, vai vir alguém que vai precisar para o dentista, vai vir alguém porque precisa para uma viagem, vou bater com o carro, então vou perceber, bem, porque é que eu não consigo acumular? Vamos outra vez, padrão. O que é que eu faço? Como é que é o comportamento dos meus pais? Como é que é o comportamento de quem está à minha volta? Como é que funciona isto? E tu vais começar a rolar, é isso.
que é que vais comentar? É isto. Então vamos colocar um novo padrão. Vamos fazer isto, isto, isto. E aquilo muda. É muito íntimo. Agora, então porquê que não dizes o que é que estás a escrever e a fazer? O que fazes com os teus alunos e tudo? Porque eu tenho que conhecer a pessoa. Porque cada pessoa é uma pessoa. Pessoal, isto não é viagem na maionese, isto... Se tu estás cansado de repetir sempre os mesmos padrões e sempre que tentas mudar a vida te puxa para trás, quer dizer que existe alguma coisa que tu não sabes, existe alguma coisa que tu não permites, existe alguma coisa que ainda te é útil. Ponto. Faz sentido. Só que conscientemente tu achas que não tem lógica. Só que o que conta é o que tu sentes. É a tua vibração, é a tua emoção. Que é o que está conectado às tuas crenças. E nós somos seres racionais. Certo? Eu penso que temos relacionamentos emocionais. Eu escolho uma pessoa para me relacionar emocionalmente que tenha um sistema emocional. Então, a maneira como eu olho para as pessoas e sinto, e as pessoas à minha volta, e cria este porco e aquela porca, como é que é possível esta pessoa ser assim? Ai, que boa pessoa. E isso é o que faz eu vibrar e criar a minha realidade. Que é aquilo que eu sou, por isso é que é preciso meditar, aprofundar, aprender a respirar, aprender a fazer as perguntas certas. Para quê? Para isto fazer isto. Para eu ver os padrões que eu ando a ter. Para depois mudar isso. Não é o conhecimento que vai mudar. Podes ler os livros todos que tu quiseres. Por isso é que eu digo, parem de ouvir economistas sobre dinheiro, por exemplo. Digam-me um economista que seja rico. Eles percebem a ciência do dinheiro, eles percebem sobre poupar, sobre isso, mas vocês não veem nenhum rico. Peguem no médium, por exemplo, outro termo. Os médiums não são sábios. Não é por eu ver espíritos, não é por eu conectar com o outro lado, trazer mensagens que eu sou uma pessoa sábia. Normalmente vocês olham para a vida deles e é tudo desequilibrado. Conhecimento não é sabedoria. Conhecimento não muda a vida. É decisão. Para ter decisão eu preciso ter sabedoria interna. Eu preciso ter consciência. Que é isso que eu trabalho. Isto faz sentido. Digam aqui sinceramente. Isto faz sentido, pessoal. Isto são coisas muito simples. Não estamos aqui a falar. Então, o que é que eu quero que vocês façam até a nossa próxima live na quarta-feira? O que é que tu queres? O que é que realmente tu queres para a tua vida? E percebe, eu quero isto. Mas sempre que eu tento chegar a isto, a vida piora e eu volto para o meu padrão anterior. Então não é falta de vontade, não é falta de energia, é falta de permissão. É um padrão que eu tenho, vinculado às minhas emoções, que vibra e não me permite ir para aquilo. É a mesma coisa assim, imaginem. Vai haver uma festa, vai haver os Globos de Ouro. Ai, os Globos de Ouro. Vão pôr tudo bonito. Já ando no ginásio há 6 meses para ficar todo trincado. Até apanhei sol, pus aqui um botoxzinho, estou todo bonito. Pus um smoking top, opá, eu vou para os Globos de Ouro. Vou lá, sair daqui para ir para os Globos de Ouro, tipo 4 horas a conduzir. Bem, cheguei lá. Eu olho para as pessoas, foda-se, estou mesmo bonito, esta noite eu vou arrasar. Foda-se, estou mesmo top, estou bonito. Eu vou entrar e o segurança chega à minha vez e fala assim: para, não podes entrar. Não tens permissão para entrar. E eu, tens permissão? Onde é que está o teu convite? Eu, convite? Ninguém me falou em convite, pensei que isto era aberto para toda a gente. Aqui só entra pessoas que têm convite. E eu vejo um gordo a entrar, eu vejo uma mulher toda desleixada a entrar, ou seja, eles têm permissão para entrar ali dentro, mas eu não. Eu posso estar preparado, eu posso estar bonito, eu posso estar cheio de dinheiro, eu posso estar confiante, eu posso estar espiritualizado. Se eu não me permito, se eu não tenho algo para entrar, ou seja, o convite, eu não tenho permissão. E vejo pessoas à minha volta com menos inteligência que eu, com menos capacidade, com menos saúde, com menos tudo, e a entrarem, porque eles têm permissão. É tão simples quanto isto.
Normalmente, quando eu faço, não faço muito isto, que é quando nós temos, também que sou coach financeiro e ajudo as pessoas a estruturar isso, já muito antes de ser professor de meditação. Mas vai calhar tudo nisto. Problema financeiro, de saúde, espiritual, relacionamento, bem tudo o mesmo, que é falta de permissão, é falta de eu ver os meus padrões, falta de eu ganhar consciência e mudar. É assim. Só que enquanto eu não perceber o assim, a vida não anda. E eu acho que é tudo do acaso. Não é acaso tu saís de casa e o teu carro furar o pneu e tu ficares parado e não ires ter com alguém. Não é por acaso. Há treta aí. E então quando vocês vêm falar comigo, individual ou mesmo nas lives, vocês começam a perceber imensos padrões na vossa vida. De merdinhas que vocês acham que é mal olhado, que é energia do outro, que é tudo. E é só a vossa falta de permissão. Porque até eu ganhando permissão para fazer o que eu quero, os encostos mudam. Porque a minha energia muda. O que é que eles vão estar a fazer na minha vida? Se eu não tenho permissão para ser feliz, se eu não tenho permissão para ter saúde, como assim eu vou arranjar um homem ou uma mulher que tenha princípios e valores? Assim eu deixo de estar doente, então já não tenho utilidade da minha programação. Então eu vou sabotar essa relação. Porque eu preciso de um homem que seja um porco ou uma mulher que seja uma porca para eu manter o meu padrão. Se eu acredito que a vida é injusta, a vida não pode correr bem. Eu tenho que ter padrões, programações que quando a vida começa a correr bem, ou eu queira mudar, ela vai me sabotar para correr mal. Certo? Oh, Juju, bom dia. Ou seja, são coisas que. Por isso é que eu enverdei, e vocês em janeiro eu falei que era o fim da espiritualidade, eu saí disso, e disto para quê? Para refrescar e começar a colocar tudo de uma forma mais simples. Porque é verdade, tudo neste planeta vira negócio. Só que vocês têm que compreender que nós estamos numa era em que, olha, não é os cursos, não é o conhecimento que nos vai mudar, é a vossa percepção sobre vocês mesmos e mudarem esses padrões. Ganharem consciência e reprogramarem isso tudo. Não é azar, não é karma. São vocês. Que têm que ganhar consciência sobre as tretas emocionais que têm com a mamá, com o papá, com o tio, com a tia. E isto faz tudo muito simples. É isto que nós fazemos na núcleo. Se isto faz sentido, pessoal, eu vou abrir uma nova turma, que eu acabei neste sábado, a última mentoria em grupo, como vocês se lembram dos últimos 2 meses, exatamente sobre estas tretas. Nós vamos falar sobre os padrões e vamos começar a limpar a casa. Vou abrir a mentoria em grupo a meio dúzia de pessoas. Quem estiver interessado em, não, é desta vez eu quero resolver a minha vida. Eu quero mudar estes padrões, eu quero perceber porque é que eu me saboto, eu quero perceber porque é que eu ainda estou atrelado aos meus pais. Se vocês querem mesmo mudar e para a vossa vida começar a andar para a frente, é a vossa oportunidade agora. Vamos fazer uma coisa fixe, uma coisa nova, em que em grupo nós vamos resolvendo as coisas em padrões nessas aulas. Vai ser uma forma de vocês começarem a fazer assim, uau! Quem sentir que é esse momento, mande mensagem privada, vocês vão conseguir. É que os meus irmãos preferiam ser filho único. Porque essas tretas que vocês têm não nos deixam ganhar dinheiro, não nos deixam ter saúde, não nos deixam aprimorar a espiritualidade. Porquê? Porque são só padrões. São bloqueios. Vocês não estão cansados de estudar, de fazer mais cursos e faz isto e agora faz esta terapia, faz aquilo e a merda não muda. Porque vocês têm que mudar o padrão. Porque é isso que eu faço com os meus alunos. É isso que eu faço há anos. E venho aprimorando e existe um sistema núcleo. Existe um passo a passo que é igual para toda a gente. Se toda a gente meditar, o benefício é o mesmo. Se toda a gente fizer a mesma questão, o benefício é o mesmo. Só que depois vai depender de quê? A permissão de cada um. E é isso que nós temos que descobrir. São coisas íntimas. Portanto, eu tenho que vos conhecer. Vocês têm que se conectar. Porquê? Porque eu não consigo ver os meus pontos cegos. Tem que ser a Juju a ver os meus pontos cegos. Muito dificilmente eu vou conseguir vê-los. Porquê? Porque eu estou em verdade na minha vida, nos meus padrões. Eu não consigo ver diferente disto. Então eu preciso do outro para ver isso em mim. Só que o outro ver isso em mim, mas eu não compreender porque é que isto está aqui e como mudar, também não adianta. Que é esse o meu trabalho. Quem achar que isto faz sentido, manda mensagem que tenho todo o gosto em explicar-vos isto tudo. Bora lá, pessoal. Isto tem que mudar.
Não deixa, tenho que ganhar mais tempo, tenho que estudar mais, tenho que pensar, a vida tem que começar a mudar, então vou ter... Não é para ontem ou para amanhã, é agora. A partir do momento em que eu percebo que isto está-me a bloquear e tudo, a vida começa, vem dinheiro de um lado, começa a vir paz, as pessoas começam a agradecer, começa tudo a mudar. É um sincronismo. Porque eu tirei, porque já não tenho utilidade para aquela crença. Só que eu preciso compreender que eu tenho aquela crença. O que é que eu faço? Eu sou desenvolvimento humano, sou professor de meditação e desenvolvimento humano. Ou seja, o meu trabalho é as pessoas responderem 3 questões: quem eu sou, o que eu quero e qual é o plano. Neste caso, perceber porque é que eu estou aqui, o que é que eu quero para a minha vida. E perceber que existe um padrão dentro de mim. E eu tenho que retirar esse padrão, essas programações, compreender qual é a utilidade que eu tenho no meu sofrimento, na minha angústia, no meu stress e transformar isso. Preciso compreender que eu preciso ter permissão para a minha vida. Quem é que eu me estou a tornar? Eu neste momento olho para mim e quem é que eu me estou a tornar? Eu gosto daquilo que eu estou a tornar. Não. Porquê? Por causa disto, disto e disto. Então eu vou começar a mudar, vou começar a treinar, vou mudar a minha dieta, vou começar a meditar, vou começar a estudar. E a vida começa a piorar e eu volto outra vez para a estaca zero. Não consigo dar um salto. Chega um momento em que parece que está a correr e volta para trás. Porque estou num padrão. És de Gaia? Não sou de Gaia. Para ir mais lá para cima. Ou seja, existe um padrão. E é isso que eu faço. A pessoa despertar para quem ela é, compreender os padrões da vida dela e começar a ganhar consciência e transformar a vida de dentro para fora. A todas as áreas. Porque eu mudo, todas as áreas da minha vida mudam. Ok, pessoal? Quarta-feira estamos aqui outra vez. Subscrevam-me no YouTube, pessoal. Vocês têm aqui o link do YouTube que vocês têm lá imenso conteúdo sobre isto, sobre estas situações em que vos pode ajudar. Se vocês querem aprofundar e compreender mais sobre quem vocês são, começar a compreender como mudar verdadeiramente a vossa vida, compreender se vocês estão no caminho ou se estão a arranjar um culpado, se vocês querem aprender a ter paz e não razão, vão para o YouTube, vocês têm lá muito conteúdo meu e mesmo aqui no TikTok também, subscrevam para receber as notificações, porque nós às segundas, quartas e sextas, agora temos sempre live às 8 horas. Ok, pessoal? E já sabem, então vou abrir uma nova turma. Pessoal, eu não vou fazer publicidade disto, porque normalmente isto enche logo. Quem estiver conectado e sentir, mande mensagem, porque quem me conhece aqui já sabe como é. Chega a 7, 8, 9 pessoas, cortou, parou. Portanto, se vocês sentem que é o momento, mandem mensagem que eu explico-vos tudo. Ok, pessoal? Muito obrigado, boa segunda-feira e lembrem-se, toca a mudar de dentro para fora. Vejam os vossos padrões, o que é que vocês não andam a permitir. Ok? Porque não adianta acumularem, que não vai mudar merda nenhuma, está bem? Tchau. O link do YouTube, Crista Bell, está no meu perfil. Tu vais ao meu perfil, está lá o meu canal do YouTube. Que é, como é que é aquilo? É aquele tracinho no chão, Miguel Mendes, tracinho no chão. E aparece o meu perfil. Caso vocês queiram ir lá à mão, então é underscore, que vocês dizem. Underscore, Miguel Mendes, ponto, underscore. Mas vão aqui no meu perfil que está lá o link do YouTube, ok? Tchau.